meninas! Estamos aqui em mais uma aula maravilhosa que Deus preparou pra gente. Que vocês possam já se ajeitar aí na cadeira de vocês, no sofá, na cama, onde vocês estiverem assistindo. Se tiver com sono e tiver com alguém do seu lado, belisca seu irmão, pode beliscar, eu deixo beliscar. Se você estiver sozinho, se belisca. Se belisca para ver se você acorda. Não dá pra gente fazer polichinelo aqui, né? Porque a gente não tem muito espaço. Eu tô numa tela muito pequena, mas dá pra você se beliscar pra pelo menos acordar. Tomar um café. Ah, mas eu não tomo café. Então toma um Toddy. E se você tomar Nescau, é uma pena pra você. Então já se ajeite aí, porque a aula hoje é sobre o amor. Ah, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor é tudo de bom. Então já sinta aí que a aula vai ser muito romântica hoje. Muito amor. Caindo pra tudo quanto é lado. Brincadeiras à parte, para tudo. Mande esta aula para alguém. Mande esta aula para alguém. É só copiar o link e enviar para alguém, não tem nada de difícil nisso. Vocês colocam uma dificuldade, uma barreira para enviar para alguém, é só enviar para alguém. E já deixa o seu lindo like, que ajuda nós. Então já se ajeite, se prepare, que a aula tá top, um brinco. Sem mais delongas, vamos às perguntas da aula passada que eu vou responder agora para vocês, beleza? Então já anota aí, que eu já anotei aqui quem foi que acertou ou não. Então a pergunta número 1 é: quem eram os profetas contemporâneos de Daniel? Letra A, eu quase falo número A. Letra A, Jeremias e Elias. Letra B, Jeremias e Nabucodonosor. Letra C, Ezequiel e Jeremias. E letra D, Ezequiel e Misael. E a resposta é Ezequiel e Jeremias. Não é mesmo? Quem botou outra errou. Por que Daniel, pergunta 2, tá? Por que Daniel e seus amigos não poderiam comer do cardápio estabelecido na Babilônia? A, porque continha leite e eles eram intolerantes à lactose. Eu não me recordo de ter falado isso na aula. Mas eu não falei isso em hora nenhuma, mas eu botei só pra uma peguinha. Ai, porque continha porco? Porque eles eram veganos. Ai, coisa da modernidade, gente. Nessa época era diferente. Porque continha alimentos impuros. A resposta é a letra D. Porque continha alimentos impuros. Eu falei exatamente isso. O porco tá incluso? Tá, mas não é só porco, entendeu? Podia ter outros alimentos impuros. Pergunta 3. Que não é uma pergunta, é para você completar o versículo. O rei, muito alegre, mandou que tirassem quem, galera? Daniel, já ia falar, da cova. Eu aceitei cova dos leões, tanto faz. Eu também aceitei algumas versões, que algumas pessoas me mandaram versões diferentes, também aceitei. Tirassem Daniel da cova, assim ele foi tirado e viram que nenhum mal ou dano, também aceitei por conta da versão, mal ou dano, tanto faz, havia acontecido com ele, pois havia confiado em quem, galera? Em Deus, não é mesmo? Em Deus. Daniel 6, 23, eu aceitei qualquer versão que vocês me mandaram. E a pergunta 4, infelizmente eu realmente fiz ela realmente existiu. Eu não lembro se eu gravei, mas eu lembro que ela existiu. Tá no slide. E eu acho que eu cheguei a gravar, mas eu não botei na hora que eu fui editar. Então me perdoem, porque eu cobrei 4, mas só tinha 3. Então teve a galera que ficou, ah, meu Deus, eu não tô achando a 4. A 4 tava depois da conclusão. E eu cortei ela sem querer na hora que eu fui editar. Então a pergunta era, qual era o nome dos amigos de Daniel? Misael, Azarias e Ananias. Misael, Zaqueu e Ananias. Azarias, Micael, ou Michael, como vocês quiserem falar, e Ananias. Ananias, Misael e Zacarias. E a resposta é a letra A, Misael, Azarias e Ananias. E os contemplados são Arthur com 3 acertos, Felipe com 3 acertos, Jaiane com 2 acertos, Lorena com 3 acertos e Luana com 3 acertos. Era para ser 4, mas como eu não coloquei, então quem respondeu aquela estava ótimo.
vocês enviem essa aula para outras pessoas. Sim, meus parabéns. Prestem mais atenção na aula, ok? Que vocês conseguem acertar mais. Inclusive, nesta aula tem muita pergunta. Eu fiz muita pergunta. Acho que tem... Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou olhar. Tem 8 perguntas, porque eu sou muito má. E a aula é sobre o amor, né? E eu aqui sendo má. Não, mas é sério. Vocês enviem essas aulas para os seus colegas para evangelizar, gente. Para evangelizar. Vocês têm que começar... Nunca foi tão fácil evangelizar. Copie o link e envia para alguém. É só uma aula. E não faça isso só com a minha aula. Faça isso com a aula da Bianca. Com as nossas aulas. Faça isso com os cultos. Você já está evangelizando, plantando uma sementinha naquela pessoa. A palavra de Deus nunca volta vazia. Entende? Então, meus parabéns para vocês. E é só isso. E o que nós vamos ver nesta aula de hoje sobre o amor? Os tipos de amor, porque não é só um, tem tipos de amor. Vamos falar sobre Nicodemos. Vamos falar sobre o amor de Deus no Antigo Testamento e o amor de Deus no Novo Testamento. Então se prepara que a aula tá realmente um brinco, galera. E a nossa leitura de hoje vai se encontrar lá em João 3. Vamos ler do versículo 1 até o 18, ok? Se quiser acompanhar na minha versão, como eu sempre digo, a versão NVT. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Versículo 12. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. 14. E, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, ou unigênito em outras versões, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Antes da gente ir para o primeiro tópico, os tipos de amor, só explicando um pouquinho a leitura que a gente teve agora. Vocês viram que era uma conversa ali, que a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar no tópico de Nicodemos. Eu vou entrar com mais detalhe. Ali a conversa de Jesus com Nicodemos. Ok, eu vou entrar com mais detalhe daqui a pouquinho. Mas focando mais pro final, eu quis contar a história toda para fazer um sentido, tá bom? Mas o foco da história é mais para os últimos versículos, que vai falar de crer em Jesus e não sei o que, essas coisas. E nós vamos focar um pouco nisso nessa aula, em relação a crer em Jesus
em salvação. É nisso que a gente vai falar. Com foco aonde? No amor. Onde que você quer chegar? Vou explicar durante a aula por que vamos tentar ligar o amor com a salvação, com crer em Jesus, o que isso está ligado, ok? Agora sim, tipos de amor. Então, para vocês saberem, existem diferentes tipos de amor, ok? E nós vamos falar de 3 tipos de amor, ok? E o primeiro, amor eros, amor entre um homem e uma mulher, entre namorados, ali aquele amor do início, da paixão, amor de casados entre um homem e uma mulher. Amor eros, então, é esse tipo de amor, mergulhado em paixão e romantismo. Então, amor eros entre homem e mulher, como exemplo, ok? E o outro tipo de amor é o amor philos, que é o amor fraternal, entre irmãos, entre amigos, esse tipo de amor, tá bom? Então, o amor que você tem pelo seu irmão que está do seu lado é amor philos. Aquele amor que você sente por um amigo, por um colega, é amor philos, ok? Que não é aquele amor romântico, tipo, eu te amo, eu quero casar com você. Não, é um amor de amizade, tá bom? De irmandade. E o outro tipo de amor é o amor ágape, que é um amor incondicional, ou seja, que não depende de nada. E adivinha quem é que tem esse amor pela gente? Amor de Deus para conosco. Ele tem um amor ágape. É aquele amor que, independente do que você faça, se você machuca, se você mente, se você engana, se você não é fiel, ele está lá te amando incondicionalmente. Então, independe das obras que você faz. Independe do que... Vamos falar de Deus. Independe do que você faz. Ele te ama. Te ama. Mesmo você sendo um pecador, ele te ama. Então, vamos valorizar um pouco mais o amor de Deus, porque é incondicional. Vamos então à primeirinha pergunta. Que não é pergunta. Correlacione as colunas. Então, você vai ligar um ponto no outro, ok? É os significados entre os tipos de amor. Amor philos, amor ágape e amor eros. Qual deles é o amor de Deus? Eu botei os exemplos para ficar mais fácil. Qual deles é o amor de amigos? E qual deles é o amor de namorados? Ok? Botei os exemplos para vocês conseguirem achar mais fácil. Nosso segundo tópico, Nicodemos. Então, ali no texto que a gente leu, a gente viu uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Era Nicodemos perguntando e Jesus respondendo. Nicodemos, galera, ele era uma autoridade muito importante no grupo dos fariseus, dos líderes religiosos judeus, ok? E ele marcou um encontro com Jesus à noite, para eles conversarem. E foi essa conversa que a gente leu lá em João. Foi essa conversa que a gente viu. Então, galera, Nicodemos, ele reconhecia Jesus como um grande mestre e ele desejava aprender muito mais. E nessa conversa, Jesus estava explicando para ele sobre o novo nascimento. E esse novo nascimento não é relacionado a você entrar no ventre da sua mãe novamente. Não é sobre isso. Jesus até comentou, e Nicodemos até falou, como pode um homem velho entrar de novo no ventre? Não é esse nascimento. É o nascimento relacionado a ser gerado pela fé em Deus, pela salvação daquele que crê em Jesus. Também pelo amor de Deus que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor. É desse amor que nós vamos falar, amor de Deus. A nossa aula toda é voltada nisso. Eu dei os exemplos dos outros amores, mas nós vamos falar do amor de Deus. É desse amor incondicional que nós vamos falar. E sim, um novo nascimento gerado pela fé em Deus, salvação em Jesus Cristo. Porque foi através desse maior demonstração de amor que Deus fez por nós, que hoje nós somos salvos. E nessa conversa, pode-se perceber que o grande amor de Deus impactou profundamente a vida de Nicodemos, e dali ele já saiu totalmente diferente.
Vamos à nossa pergunta número 2. Qual grupo religioso judaico Nicodemos pertencia? Saduceus, Zelotes, Fariseus, Essênios. Qual grupo que Nicodemos participava? Responde aí nos comentários, ou mande no grupo, ou no privado. Beijos. Para vocês que não são da nossa igreja, porque eu tenho fé de que os meus alunos vão enviar o link para vocês, respondam nos comentários e coloca o nome de vocês, porque eu não sei quem é João Pé de Feijão, preciso saber o nome exato de vocês. Nosso terceiro tópico, o amor de Deus no Antigo Testamento. Então, o amor de Deus não é uma mensagem inédita para o pessoal que vivia ali na época de Jesus, porque existiam registros na lei. Assim como hoje nós temos registros do Antigo Testamento e Novo Testamento, o pessoal ali da época de Jesus não tinha do Novo Testamento porque eles são o Novo Testamento, né? Foi dali que foi tirada a história do Novo Testamento. Mas esse pessoal que vivia na época de Jesus conhecia sim o amor de Deus registrado nas histórias que tinham no Antigo Testamento. E são histórias que demonstram várias vezes o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor dele para com as pessoas. E nós destacaremos duas dessas histórias. E a primeira história que a gente vai ver hoje é a história de Noé. O amor de Deus por Noé, ok? Noé, galera, era um homem justo, temente a Deus, a gente sabe que ele era um homem muito honesto. Só que a geração ali dele, a geração que convivia ali com ele, não sabia mais respeitar a Deus, não sabia mais adorar a Deus. Eles simplesmente viviam como desejavam e eles criaram uma cultura extremamente perversa, uma cultura muito violenta. Então Noé estava ali morando com uma galera que era totalmente oposta a ele. Ele era totalmente temente a Deus, respeitava o Senhor, sabia adorar o Senhor, tudo certinho. E essa geração, esse povo dessa cidade não sabia fazer nada. Criou ali uma cultura muito violenta e Deus não ficou muito feliz com isso. Deus, galera, viu a fidelidade de Noé. Não era diferente de todo mundo que morava ali. De todo mundo da terra, na verdade, né? E Deus viu essa fidelidade e resolveu preservar ele e toda a sua família. A sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, são as esposas de seus filhos. Todos eles, Deus resolveu preservar. E ele avisou para Noé, foi para Noé que ele anunciou o futuro do povo, o futuro da terra, que seria a inundação, o dilúvio. E Deus deu a Noé instruções para ele construir a arca. Tudo certinho, onde ele tinha que ficar uma porta, janela, como é que tinha que ficar, rampas, casinhos dos animais. Instruiu tudo. E ele esperou o tempo certo, foi cerca de 100 anos até ela ficar pronta. Então Noé e sua família, mais os animais que foram trazidos por Deus, entraram na arca. Todos eles, seus parzinhos bonitinhos, todos eles entraram na arca. E quando a família de Noé, toda a sua família e os animais já estavam dentro da arca, Deus derramou o dilúvio. E durante 40 dias e 40 noites choveu e a água cobriu até os montes, encheu muito, cobriu tudo e destruiu toda a vida que tinha na terra. E assim, eu tô tentando resumir, porque a história tem muito detalhe, né? Tô contando assim só por cima, tá bom? E depois que as águas abaixaram, obviamente a água ia abaixar alguma hora, né? E ali Noé soltou uma pomba para saber se ela voltava ou não, se ela encontrava abrigo ou não. Porque se ela voasse e não achasse nada, só água, ela ia voltar para onde ela poderia pousar, que seria a arca. Só que nessa hora, quando as águas abaixaram, a pomba não voltou. E aí foi quando Noé entendeu que as águas estavam abaixando. E Deus ordenou que todo mundo saísse da arca. Todo mundo. A família de Noé, os animais, todo mundo saiu da arca. E ali, naquele momento, Deus fez um pacto com Noé. E esse pacto seria de que nas próximas gerações, Deus não iria destruir nunca mais as próximas gerações ou a terra com água.
só com água. De outra forma, ele não falou nada. E esse pacto o símbolo dele é o arco-íris. E essa salvação que Deus proporcionou a Noé e a sua família, e a esses pares de animais que foram salvos para gerar outros animais para povoar a terra, é uma prova do seu amor com Noé e sua família. É uma prova de graça. Então aqui a gente vê que Deus ama de verdade. E olha o que ele fez. Ele poderia ter destruído tudo, começado tudo de novo. Mas ele salvou a família de Noé, porque eles eram fiéis. E agora nós vamos falar da segunda história do Antigo Testamento que demonstra esse amor de Deus. O amor de Deus por Ló. Então Ló era sobrinho de Abraão e ele era muito fiel a Deus. E depois dele peregrinar muito com o tio dele, Abraão, ele resolveu se estabelecer ali próximo às cidades Sodoma e Gomorra. Só que essas cidades eram extremamente pecaminosas. E assim como na geração de Noé, como eu falei que as cidades eram muito pecaminosas, essa iniquidade deles, os pecados que eles cometiam, atraiu os juízos de Deus mais uma vez. Ele resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Deus revelou para Abraão que ele iria destruir essas duas cidades. E aí Abraão tentou interceder, não destrói, se tiver pelo menos 10 justos. Tentou, mas infelizmente não havia esse tanto de gente justo naquela cidade. Porém, não havia aquele tanto de gente justo, né? Mas haviam 4 justos e Deus resolveu salvar esses 4 justos. E enviou anjos para resgatar essas pessoas, que são Ló, a esposa dele e as suas 2 filhas. E aí os anjos retiraram aquela família às pressas de lá. E eles aguardaram até que eles chegassem na cidade de Zoar. E aí, quando eles estavam no local seguro, Deus fez chover fogo e enxofre do céu. Ele pediu para que eles fugissem e não olhassem para trás. Os 4, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, que não olhassem para trás. Porém, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, galera. Ela olhou para trás. Essa história vocês conhecem. Então aqui nesse momento Deus livrou eles, porém ela desobedeceu e olhou para trás e ficou para trás, virou uma estátua de sal. E essa oportunidade de salvação para os 4, mesmo que a esposa de Ló tenha olhado para trás e virado uma estátua de sal, Deus permitiu que ela também fosse salva. Ela que desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus ele demonstrou misericórdia com eles e deu a salvação a eles, a chance deles se salvarem. É uma demonstração de amor. E ele conseguiu salvar Ló e suas 2 filhas. Perguntinha número 3. Qual eram os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cão e Café, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jacé, Sem, Cã e Jefé. Respondam aí. A, B, C ou D. Perguntinha número 4. Quais cidades foram destruídas pela chuva de fogo e enxofre? Sodoma e Gomorra, Jericó e Sodoma, Zoar e Gomorra, Sodoma e Gomorra. Respondam aí. O amor de Deus no Novo Testamento. Agora nós vamos falar do Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento, no Novo também tem muitas histórias que demonstram esse imenso amor de Deus. E uma delas que são comprovadas através de Jesus de Nazaré. Então, no Novo Testamento, tudo gira em torno de Jesus, porque Ele é o verdadeiro amor. E nós vamos falar disso agora. A cura dos 2 cegos. Jesus, no seu ministério, ele caminhava muito e por muitas cidades. Naquela época não tinha carro, não tinha bicicleta, então era tudo a pé mesmo. Então ele caminhava muito pelas cidades. E um certo dia, ele caminhando por uma cidade, ele foi seguido por 2 cegos.
e eles estavam clamando por misericórdia. E como Jesus é puro amor, ele parou, ouviu o que eles estavam pedindo e os curou. Então, essa compaixão que ele teve com os dois, essa sensibilidade, porque eles eram cegos, estavam andando atrás dele pedindo ajuda. Ele teve misericórdia deles. Essa sensibilidade e bondade que ele teve é puro amor. Isso é que nós estamos falando. Igualmente no Antigo Testamento, que Deus teve misericórdia deles e salvou eles de morte, aqui Jesus teve misericórdia deles porque eles eram cegos e salvou eles. Isso é amor. Então, isso sim é uma demonstração de amor de Jesus com eles. O perdão da mulher pecadora. Então, Jesus estava ali no templo e líderes religiosos chegaram ali onde ele estava, junto com uma mulher, acusando ela de adultério. Como assim adultério? Ela estava traindo o seu cônjuge. E não só traiu, mas como foi pega no flagra, né? Porque descobriram que ela estava traindo e foram ali pedir a opinião de Jesus. E esse era um grave pecado, e a lei ordenava que esse pecado fosse resolvido com morte. Então ela deveria ser morta. E eles foram ali pedir a opinião de Jesus para saber o que eles deveriam fazer, o que deveria ser feito com essa moça. E ali naquele momento Jesus jogou um desafio para eles, que quem nunca tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra na moça. Só que todo mundo que estava ali já tinha pecado alguma vez na vida. Então ninguém teve coragem de atirar pedra nela, porque todo mundo já tinha pecado. E aí o povo largou a pedra, foram saindo de um a um, cada vez ia saindo mais gente, do mais velho ao mais novo, até que sobraram somente ela e Jesus. Até porque Jesus ficou, porque ele nunca pecou. Então, na teoria, ele poderia ter tirado a pedra nela, né? Porque ele nunca tinha pecado. Mas ele fez diferente. Ele a perdoou e disse para ela que ela estava perdoada e disse: vá e não peques mais. Ele liberou perdão para ela. Isso é uma demonstração de amor. O perdão, a franqueza do discípulo. Pedro, esse é o discípulo que nós vamos falar agora, Pedro. Pedro, ele amava Jesus. Só que Jesus foi preso. E aí todos os discípulos fugiram. Pedro fugiu, mas acompanhou ele de longe no momento que ele estava sendo preso. E aí, eu estou resumindo muito essa parte, Pedro ele negou ser discípulo de Jesus por 3 vezes. Perguntaram para ele: você não é aquele que andava com Jesus, não sei o que? Ele negou. Depois eram mais outras pessoas e perguntaram para ele negou de novo. E perguntaram de novo e ele negou pela 3ª vez. E aí o galo cantou. E aí ele lembrou, porque Jesus já tinha avisado a ele que ele negaria Jesus 3 vezes. Ele disse não, 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 mas foi exatamente o que aconteceu. Ele lembrou da conversa de Jesus. Só que ele se arrependeu. E Jesus sabia disso, sabia que ele tinha se arrependido. Pedro ele queria ser fiel ao Senhor. Só que ele ficou com medo de ir junto, talvez, ser preso junto, porque Jesus tinha ido, ele ficou com medo. Provavelmente era medo. Então ele negou por medo. Teve medo de ser levado preso junto. Mas ele se arrependeu disso. E mais pra frente na história, Jesus perdoa ele pessoalmente. E isso também é uma prova de amor. Pedro ele quis ser fiel, ele se arrependeu de ter negado Jesus, ele amava Jesus. Mas ele ficou com medo e se arrependeu disso. Jesus já tinha falado para ele que ele ia negar ele e ele disse que não. E foi exatamente o que ele fez, ele negou Jesus 3 vezes. E aí o galo cantou e ele se lembrou da conversa que ele teve com Jesus. Mas Jesus é bondoso, misericordioso e o perdoou. Isso é uma demonstração de amor. Perguntinha número 5. Verdadeiro ou falso? Que também não é pergunta, né? Mas eu tomo pergunta só para título.
A mulher adúltera não foi apedrejada, pois descobriram que ela não havia pecado, foi apenas um engano. Verdadeiro ou falso? Pergunta número 6. Verdadeiro ou falso? Quando Pedro negou Jesus 2 vezes, o galo cantou. Pedro se arrependeu e foi perdoado por Jesus pessoalmente. Verdadeiro ou falso? Pergunta número 7. Aqui também não é pergunta. Verdadeiro ou falso? Os 2 cegos seguiram Jesus, clamando por misericórdia. Jesus os ouviu e os curou. Verdadeiro ou falso? Conclusão da nossa linda aula. O maior amor de Deus por nós é a cruz. É o que Ele fez de entregar o seu filho, o seu único filho, por nós. Esse foi o maior amor de Deus. Em sua vida aqui na Terra, Jesus deu a maior demonstração de amor possível pela humanidade. Ele se entregou na cruz. Se entregou na cruz por todos os pecadores. E através desse ato é que hoje nós podemos ser perdoados por Deus e ir morar na nossa nova casa, lá na glória, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem mal algum. Não há maior demonstração de amor do que essa. E nossa última pergunta: por que a morte de Jesus na cruz foi uma demonstração de amor? Digita aí pra mim, eu quero saber. E o nosso textório de hoje se encontra lá em Isaías. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Isaías 49:15. Isso aqui é por amor. E ele fala disso porque a gente sabe que amor de mãe é amor de mãe. A gente sabe que tem umas mães que abandonam seus filhos, umas mães meio que desnaturadas, mas mãe é mãe. E elas são bem a minoria mesmo. 1% das mães. E ele fala, pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho, uma mãe esquecer que deu de sentir amor pelo filho que ela deu à luz. E ele fala, mesmo se isso fosse possível, que uma mãe esquecesse de você, mesmo que sua mãe esquecesse de você, Deus não esqueceria de você. O amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. Então, entenda, Deus ama você. Não importa o que você faça. Isso não quer dizer que você pode sair pecando por aí. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Ele te ama mesmo você sendo pecador. Ele te ama do mesmo jeito, do jeito que você tá aí. Então, se você falar pra mim, eu vou me consertar, depois eu vou pra igreja. Não faça isso. Deus quer você da forma como você está. Ele vai limpar você. Ele vai curar você. Ele vai tirar sua cegueira. Ele vai tirar você do lamaçal. Então, venha pra Cristo do jeitinho que você tá. Que Ele te ama exatamente como você é. Então, lembre-se sempre. Deus te ama muito, 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 muito. E Ele não quer que você se perca, porque Jesus está voltando. E nós, em nome de Jesus, iremos para a glória e viver onde eu mostrei para vocês, na nossa nova casa. Não fiquem com medo da volta de Jesus, fiquem ansiosos, porque tudo isso vai acabar. Vocês não vão mais precisar fazer dever de casa. Vocês estão entendendo que vocês não vão precisar fazer mais nada, só adorar o Senhor o tempo inteiro, eternamente, viver feliz, sem maldade, sem choro, sem tristeza. Só vai existir coisas boas, porque Deus nos ama e Ele vai nos dar isso, porque Ele nos ama, nós somos filhos dele. Acabou nossa aula, muito obrigada por ter assistido até aqui, você é um guerreiro. Façam as atividades, são 8 atividades. São facinhas, são legais, mandem nos comentários, eu vou corrigir. E na minha próxima aula eu vou falar quantos acertos, qual é a resposta. Então um beijinho pra vocês. Obrigada por assistir, até a próxima aula. Tchau!